Oi, tudo bem? Sou André Moleiro. Hoje eu sou Agile Coach e CEO da minha própria empresa, a Wave Agile, que presta consultorias com a Wave Agile Solution, tem outras práticas com treinamentos, tem Instagram, tem YouTube, tem Spotify. Vocês podem seguir a gente. E mas eu quero falar um pouquinho mais do que eu venho fazer, tá? Eu pratico o seguinte: eu faço as pessoas construírem eficiência operacional nos seus ambientes de trabalho, nas suas empresas. Tá? Ao Ivejá eu tenho uma missão muito forte sobre como tratar as pessoas bem, criando essa eficiência. Ela pensa sobre a eficiência operacional, mas ela vem através das pessoas, através de pessoas motivadas, através de pessoas que estão engajadas, pessoas que estão participativas. Então, na hora que você está ali muito engajado, muito querendo fazer aquilo, com propósitos, com indicadores muito fáceis ali à sua disposição, as pessoas vão estar muito mais próximas, muito mais alinhadas, querendo trabalhar junto com vocês, querendo trabalhar dentro da empresa. Então, é isso que eu penso sobre o Wave Agile, é isso que eu quero implementar, é isso que eu implemento todos os dias no trabalho que eu tenho feito, que eu tenho vendido essa consultoria. E hoje o que eu quero falar para vocês? Um pouquinho de cases, situações que eu utilizei já sobre times ágeis, como que a gente tratou isso num passado recente, como que a gente como saímos de problemas. Eu vou trazer um case para vocês, tá? Sobre um time ágil, como que ele resolveu seus próprios problemas. Não vou falar necessariamente de Scrum, Kanban, mas sobre um time ágil, onde a gente trouxe várias perspectivas, tá? Então, esse que é o objetivo hoje, a gente tratar aqui. Então, primeiro, trazendo para vocês, né? A eficiência operacional tá em todas as áreas da empresa. Então, quando a gente fala de eficiência operacional, a parte tática tira benefício, a estratégia tira benefício. Mas a gente não tem eficiência operacional, uma parte tática bagunçada, uma parte estratégica, né, que não traz informações. Então, é muito importante quanto objetivos da empresa, objetivos de todos está muito alinhado com o que é a necessidade da empresa. Se a gente não fizer isso, tudo entra em descrédito. Então, imagina você começar a sair pelo dia e não saber nem para onde você vai. O que, que vai ter lá? Então, é a mesma coisa que você sair com os amigos e tudo é surpresa, todas as vezes. Uma vez pode até ser legal, uma festa surpresa, poxa, prepararam para mim, mas você vai querer saber para onde você quer ir. Então, imagina isso, você saindo todo dia e não saber o que te espera lá. Então, é isso que é trabalhar sem objetivo, é isso que é trabalhar sem essa parte de estratégia, né? Então, primeira coisa que eu quero trazer para você, outras coisas, primeira não, já falei várias, quero trazer mais algumas coisas. Então, outra coisa que eu quero trazer para vocês é como formar time, tá? Na hora que a gente forma time, tem muitas empresas que vão lá e formam um time, vai lá e coloca, chuta para cima e fala, vai dar isso. Ah, esse projeto vai ter tantas horas de trabalho e nós precisamos de X pessoas. Então vai lá, faz a conta por 160, imagina. Ah, são 3.060, vamos colocar 10 pessoas. Chuta para cima um número, coloca a quantidade de pessoas e não analisa isso, tá? O que, que eu recomendo fazer? Que isso já vai trazer eficiência. Traga projetos parecidos, traga números do passado desses times parecidos. Então, se você trazer do passado a produtividade, o que aconteceu, como esse time evoluiu, você já vai ter uma ideia de tamanho de time, de previsibilidade do que vai acontecer. Então, até mais do que você ter previsibilidade, você já tem um contexto já acontecendo para você poder evoluir. E aí não é simplesmente jogar as pessoas. Os primeiros sprints são muito difíceis. Nós, como seres humanos, nós precisamos aprender
conhecer mais as pessoas. Então, o que eu recomendo? Nos primeiros sprints, traga as pessoas para o seu lado. O que elas fazem, como que elas interagem. Na hora que você faz isso, conhecer as pessoas, faça team builds em começos de sessões, façam ice breaks para as pessoas se abrirem mais, para eles começarem a ter maiores interações. Então, os primeiros sprints são difíceis, porque essa interação é muito difícil. Na hora que a gente coloca pessoas que não se conhecem para resolver com problemas complexos, isso a dificuldade é muito maior. Então, tenha pessoas que se conheçam gradativamente, conforme a evolução de cadências, de sprint, que seja que você estiver trabalhando, faça que as pessoas se comunicam, se abram cada vez mais sobre quem elas são, o que elas gostam, como elas interagem nessas situações. Então, dado isso que o time começou a fazer, é, é importante saber a prática ágil. Dada a prática ágil, é importante fazer treinamentos. Explicar, se vamos usar um Scrum, explicar para eles por que existe sprint. Sprint é um tempo pré-determinado para nos dar sessões que a gente tem urgência para entregar. Então ele é curto, porque nós podemos aprender nesse tempo curto. Então a importância do sprint acontecer. Vamos utilizar Kanban. Por que utilizamos fluxo? O fluxo que nós vamos evoluir, saber o passo a passo e aprender junto com ele os tempos, o WIP, explicar porque há limitador desse trabalho em progresso. Então, quando nós não fazemos treinamento, não fazemos o acompanhamento das pessoas ali, dar diretrizes para elas, fazer uma comunicação clara. Então imagina o seguinte, você não teve uma comunicação clara, não passou objetivo, não deu treinamento, não passou quem são eles para eles se apresentarem, apenas jogaram eles ali e falaram, tá aqui, essa pessoa aqui, esse aqui é esse M, vocês são desenvolvedores. Muitos problemas vão acontecer e as pessoas não vão resolver porque simplesmente não se conhecem, não sabem as práticas, não sabem o objetivo que querem alcançar. Então, vê como nós mesmos nos sabotamos a eficiência. Nós queremos fazer eficiência operacional e sabotamos elas. Então, sabotamos ela, não elas, mas sabotamos pessoas, mas não e também a eficiência que elas podem trazer, certo? Então, eu quero trazer até outra coisa diferente, tá? Uma pausinha para água, porque quando se fala de Scrum, esquecemos que a gente tem valores, pilares muito fortes. Tratando de Scrum, o Scrum tem ali pilares de transparência, inspeção e adaptação. Quantas vezes foi explicado isso para vocês? Quantas vezes vocês explicaram isso para o time? Quantas vezes? Pergunte a um desenvolvedor, pergunte a qualquer pessoa, você desenvolvedor que está assistindo também, fala quantas vezes foi explicado o que é transparência, o que é inspeção, o que é adaptação. Tá? Transparência, como a palavra diz, em ser transparente na nossa comunicação, em ser transparente nas nossas ideias, nos nossos sentimentos, na nossa visão sobre como que nós estamos tratando ali as pessoas. Inspeção, nós vamos verificar isso aqui, esse teclado aqui que eu levanto, ele está correto, ele é branco, ele está sujo, está limpo, ele funciona. Então, ser claro sobre isso, que estamos inspecionando essa execução, essa cor, essa habilidade, ele para em cima da mesa, ele não fica escorregadio. E adaptação, fala, poxa, eu não preciso de um teclado, eu posso usar o do próprio notebook. Então, como que eu adapto isso para a evolução dessa eficiência? Não em torno só para ser um momento de lamentação. Então, e aí eu vou para os valores do Scrum de coragem. Ter coragem para tomar a decisão, para chegar e falar o que você precisa falar, mas poder
simplesmente sair dessa situação de vítima e ir para um protagonismo. Que todas as pessoas são protagonistas para evoluir essa eficiência operacional. Então, dado isso, a gente precisa de abertura. Eu ser aberto a novas experiências, eu ser aberto a essa evolução e falar para as pessoas ao redor que cultivem essa abertura também. Então, dado isso com respeito, que falta de respeito é algo que já descarta todo o resto. Se você tem um ambiente que é desrespeitoso, eu fiz até um post recente, uma publicação no blog recente sobre isso, um ambiente desrespeitoso, onde uma pessoa acaba desrespeitando todas que estão ao redor. Então isso acaba minando tudo que tem de eficiência. Então, um time comprometido, com respeito, abertura, com foco. O foco está ali, você vai fazer exatamente aquilo, não sair para fazer algo diferente. O respeito, você respeitar não só as pessoas de uma maneira dita, o ser humano, mas respeitar os profissionais, as competências de cada um ali. Às vezes outro tem outras experiências e gostaria de participar e trazer melhor. E comprometimento. Eu estou comprometido com esse trabalho, eu estou comprometido com esse processo, eu estou comprometido com a melhoria, com a evolução dessa eficiência que eu quero buscar. Então, é o comprometimento em vários níveis, não só no comprometimento, eu estou aqui recebendo meu salário. Então, é muito maior. Você entende quando a gente começa a extrapolar esse nível de comprometimento? Quando a gente coloca para todo mundo esse comprometimento, como ele muda. Tá? Então, eu já falei sobre a retrospectiva, que é ali um momento de lamúria, mas ele tem que ser um momento importante. Tá? Eu acredito que para o Scrum, a retrospectiva é um momento de evolução. Assim como o feedback contínuo é um momento no Kanban. É um momento que a gente traça planos. Então, traçar planos para melhorar. Não só deixar ali e falar, olha, tá faltando gente. O que eu vou fazer? Não sei. Problema de quem contrata. Não. Vamos pensar, vamos melhorar esse processo de contratação junto, vamos dar ideias, vamos colocar isso. Problemas de cada responsabilidade. Então, é respeito também com o colega que tem dificuldades. Então, todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem problemas dentro da empresa e as coisas não são resolvidas assim, simplesmente reclamando. Então, são resolvidas dando ações. Isso é muito importante para todo mundo. O time precisa ter essa consciência que a retrospectiva é um momento de ação. A retrospectiva é o momento de colocar em prática o que nós queremos fazer para o futuro. Tá? Trago também que o papel de facilitador da retrospectiva pode ser qualquer um. Scrum Master é um papel, não é um cargo. Então, pode ser um desenvolvedor, pode ser um PO, pode ser outra pessoa, pode ser uma pessoa com um cargo de Scrum Master, de agilista. Mas é um papel em times de desenvolvimento ou de qualquer outra prática de Business Agility. Você coloca uma pessoa sobre a facilitação e a pessoa de facilitação tem que ser bem rígida com isso. Poxa, tá virando só um muro de lamentações e nada é construído. Se não é evolutivo, a pessoa tem que fazer ali, direcionar a facilitação, fazendo perguntas, colocando práticas de perguntas poderosas, alternativas de retrospectivas diferentes. Então, se faz retrospectiva diferente, faz outras práticas e perguntas poderosas, gente, isso é muito rico. Você vai trazer ação desse time. Outra coisa que eu queria trazer aqui é comprometimento. Mas o comprometimento em olhar os números. Quando um time não olha número de produtividade, números de negócio,
É a mesma coisa do que a gente acordar pela manhã, não olhar pelo relógio, não ter um despertador e ter um compromisso no dia onde a gente sai sem olhar nenhum momento para o relógio. Ou seja, a gente não olhou o indicador da hora. O relógio mostra um indicador. Se a gente não olha esse indicador, é a mesma coisa que o time não olhar indicador em dailies, planes, reviews e retrospectivas. Então imagina isso com você. Você está praticando com o seu time a execução de todo dia. E você não olha o indicador, você não está medindo o que você está fazendo. Tá? É a mesma coisa que sair na autoestrada. Sair, você vai pegar a estrada e não vai olhar para o velocímetro, está quebrado. Você vai tomar multa, você pode andar devagar, isso é perigoso também. Então, você não ter indicadores, você não medir, você não acompanhar, é péssimo. Então, tenha indicadores, saiba o que está acontecendo, evolua eles, olhe todos os dias. E não é o papel do Scrum Master, do agilista, é um papel de todos. Nós estamos fazendo, saindo para a rua, sem olhar para o relógio, sem olhar indicador todo dia. Então, imagina isso. Tá? Você sair todo dia sem olhar para o relógio, sem olhar nenhum momento do que está acontecendo. Tá? Então, a outra coisa que eu queria trazer também, reviews. A review você vai lá e apresenta o produto, mas a gente já sai correndo para fazer o que está no backlog. Backlog é importante, sim, mas também precisamos fomentar conteúdo da própria review. O que precisa ser melhorado? O que não foi completo estamos entregando mesmo assim? O que não está bom? Colocar coisas que são débitos técnicos. Conteúdo mesmo que a gente não vai aparecer para o cliente, mas precisa ser feito. É uma sustentação. Vou datar agora esse vídeo. Tá? Teve um prédio no final de semana, um carnaval aí que foi totalmente isolado porque tá cedendo. E aí, foi feito débito técnico de reforçar pilastras, de colocar novos reforços? Não, simplesmente deixou o problema acontecer e ele foi indo ao decorrer dos anos até chegar aí. Então, imagina essa review. Você só está incrementando, incrementando, incrementando. Você não está inspecionando e adaptando esse produto. Então, pensa sobre produtividade, mas também pensa sobre evolução desse produto. Olha o número aí pautando de novo. Quanto produtividade você está fazendo, evoluindo, incrementando, mas o produto não está sendo revisto, sendo reforçado para novos usuários, para novas pessoas participando. Então, pensa muito bem sobre isso. Seja a review mais propositiva para novas coisas e não só o momento que você vai lá e apresenta o produto. Então, falei de algumas cerimônias. Antes da sessão, eu vou falar um case, assim, um case muito legal que eu tive. Mas e aí eu tenho muito carinho desse case. E ele começou difícil, tá? Ele começou uma pessoa vindo diretamente para mim falando: olha, Moleiro, não chega aqui querendo fazer Scrum, querendo aplicar coisas de ágil, travando tudo que a gente vai fazer. Isso. Foi a primeira recepção que eu tive nesse projeto. Tá? É um projeto de design thinking, não era desenvolvimento. Era entregar design thinking, resolver o problema do cliente com design thinking. Então, todos os membros do time eram pessoas designers. Não tinha um PO, propriamente dito ali, não tinha uma pessoa que ia fazer o backlog, que ia construir isso. Mas tínhamos outras pessoas de outras práticas diversas, CX, UX, designers, técnicos. Então, nós tivemos várias pessoas que passaram no decorrer desse projeto. E isso foi bem legal, que é uma prática de arte que a gente começou a aplicar sem falar nomes. Fazíamos plannings sem falar planning. Tá? Como que aconteceu? Primeira sessão assim para falar planning. Eu começava a deixar os problemas acontecerem. Eu chegava incitando, falando para falar, vamos fazer tal prática.
o time começou a trazer problemas e falar, ó, temos um problema que a gente não tem um planejamento. Então, sentamos juntos, uma da sugestão, eu falei, vamos fazer uma sessão onde a gente reúne as coisas que a gente tem para fazer e coloca para a semana. O que a gente quer fazer essa semana? Com um nome ali, um objetivo que a gente quer chegar e quais são as atividades ali, micro que a gente quer fazer nessa semana. Tá? Então, era uma sessão de planejamento, não necessariamente uma planning, e a gente começou a fazer uma cadência semanal. O time também começou a falar, olha, a gente está fazendo muita coisa ou pouca coisa, a gente não sabe. Bom, vamos fazer aqui um momento onde nós apresentamos o que a gente fez durante a semana como produto, podemos chamar nossos sponsors, gerentes, e fazer ali toda semana e a gente vai acumulando isso. Todas as nossas entregas a gente tem ali e pode acomodar, a gente faz esse momento. A gente começou a ter nossa apresentação, que no final das contas era uma review. O time também começou a falar, temos problemas. E eu falei para eles, tem uma agenda que a gente pode criar, depois que a gente apresenta o produto, para falar dos problemas. Problema de relacionamento, problema com o produto, problema com o cliente, problema onde a gente pensa em coisas para resolver. A gente toma decisão em conjunto de como resolver isso. E a partir daquele momento, já era a terceira, a gente começou a ter retrospectiva. Eu falei, é uma retrospectiva, vamos fazer? Vamos. Todos os dias eu ligava para eles, a gente já trabalhava remoto, isso foi em 2018, 17, se não me engano, mas ligava para eles para a gente conversar e colocava em conjunto essa ligação. Na hora que a gente colocava em conjunto essa ligação, demorávamos mais ou menos 15 minutos, 20 minutos às vezes. Mas a gente tomava a decisão, o que a gente vai fazer hoje? Do que a gente precisa realmente hoje para fazer? Então, na hora que isso começou a ser institucional, de planejamentos, de reviews, de retrospectivas e de dailies, eu falei para eles, gente, vocês perceberam que vocês estão fazendo Scrum? Estava tudo feito, a gente tinha um backlog montado, mesmo não tendo alguém definido com cargo de PO, mas nós mesmos fazíamos, nós mesmos estávamos comprometidos, nós tínhamos um foco muito grande no objetivo que foi passado para a gente, sabíamos a curto prazo o que a gente precisava fazer, tínhamos o aval do cliente e isso começou a se fomentar. A cada vez mais a gente começou a fazer, colocar práticas. Uma das sessões que foi bem legal que a gente fez ali foi uma dinâmica que eu chamo de Nirvana, acho que está no livro do Paulo Caroli, que a gente começa a tratar a situação de cada dia. Eu fiz algumas modificações ali, como que ficou. Eu pedi para todo mundo escrever, falar qual é o seu grande objetivo no projeto. Depois que todo mundo escreveu o objetivo próprio, eu falei, qual é o grande objetivo do projeto? Indiferente de ser seu, meu ou de cada um. Com essas duas frases ali, esses dois post-its ali, alguns escreveram frases mais elaboradas, outros menos, ficou bem legal, que a gente tínhamos visões diferentes e a gente discutiu. A gente começou a trazer ideias de todo mundo, o que ele via individual, o que ele via projeto. E aí o objetivo ali em conjunto era pegar todas essas frases e contextos e como a gente fazia um do nosso grupo, um do nosso time. Em geral nós tínhamos um time que era para resolver um problema complexo do cliente com design thinking. E o projeto foi que a gente estava semeando um novo contexto para eles plantarem e começarem a resolver problemas de modo ágil. E a gente chegou a essa conclusão, que ali a gente estava semeando. E esse projeto foi bem legal, que a gente entregou muito mais do que era esperado. A gente entregou um evento final que não estava previsto. A gente teve como fazer isso com apoio da gerência, apoio dos stakeholders, do diretor
da empresa, porque estava entregando. Todas as vezes nós colocávamos entregas muito claras, a gente deixava para todo mundo falando, olha, isso está acontecendo. Então, na hora que a gente aplicou práticas com valores muito claros, isso começou a dar resultado e a gente teve respaldo. Então, a entrega final desse projeto foi um sucesso, foi mais do que esperado. Nós fizemos ali, o ágil acabou se perpetuando lá, já converso com o pessoal até hoje, isso tem acontecido mais de agora 5 anos acontecendo. Então, e aí, uma das coisas que é muito legal dessa prática, nós íamos medindo o que quem estava fazendo, o que quem estava evoluindo e a nossa satisfação com o projeto. Como que nós pessoas estávamos lidando com isso para chegar até o final. Teve um momento do projeto que teve uma dinâmica que eu acabei criando, porque a gente estava vendo bem, mas a gente tinha um objetivo final. E eu coloquei insucesso do esporte em cima do momento. Uma batida numa última curva da corrida, um gol que é tomado no último minuto e como que a gente poderia mitigar esse risco de a gente não bater na última curva da corrida. Então, como mitigar risco, como te trazer situações, mas isso com números pautados em realidades que nós estamos passando. Então, eu creio que esse foi um dos projetos mais legais. A gente aplicou o máximo de práticas ágeis, indiferente de chegar e falar nome, colocar tudo isso. Tá? Resumindo tudo isso, até ir para o encerramento, para não ficar muito longo esse vídeo, esse podcast, não sei onde você vai ouvir. Resumo, trazer ponto-chave aqui da criação de backlog, mesmo a gente não tendo PO. Então todos eram responsáveis de fomentar backlog, ver onde a gente queria chegar, onde a gente queria evoluir. Tá? Tínhamos uma linha mestre, mas a gente não tinha ali o dia a dia, isso nós fomos construindo. A gente tinha um objetivo final, nós tínhamos a parte da semana e a gente foi fomentando. Como um backlog tem que ser feito? A gente tinha do sprint da semana atual, da próxima semana, mas o mês seguinte a gente não tinha, porque a gente tinha que passar por várias coisas até chegar lá. Então, isso evoluiu bastante, time. Reforçávamos sempre o objetivo final. Depois que a gente criou o Nirvana, a gente reforçava o Nirvana nas cerimônias de planejamento, de apresentação de produto, de retrospectiva. A gente tinha ele lá, a gente olhava para ele, mesmo quando a gente fazia remoto, quando a gente fazia presencial também. Então isso foi muito legal. Tá? Também olhamos os indicadores sempre durante o planejamento para saber o quanto a gente poderia fazer, o quanto a gente poderia agregar mais para o cliente, recebendo feedback também do cliente. Isso foi excepcional, fundamental para a gente continuar evoluindo. Tá? Gostaria de saber se vocês têm gostado desse conteúdo, se vocês têm praticado isso, se querem ver mais. Então, acho que vale a pena vocês comentarem. Eu acredito nesse projeto, trazer muito mais conteúdo para vocês nesse formato. Então, esse é o segundo podcast em formato de vídeo ou de áudio. Não sei onde vocês estão ouvindo e vendo. Então, espero que vocês tragam informações, me deem feedback para a gente começar a fomentar mais coisas. Eu tenho um objetivo claro: fazer as pessoas criarem eficiência operacional nas suas empresas. Então, através disso, através desse conteúdo que eu quero fomentar cada vez mais. Obrigado para você que ficou até aqui, que chegou até esses 30 minutos aí que a gente está conversando. Espero que tenha mais tempo, mais conteúdos. Valeu. Tchau.